Meus irmãos, tem uma imagem aí, né? Bem, nós iniciaremos no dia de hoje uma série de mensagens com o seguinte tema: cidades transformadas. Nós estamos há pouco menos de um mês das eleições municipais. Dia 2 de outubro, primeiro domingo de outubro, nós teremos eleições em todos os municípios do Brasil, que escolherão os seus governantes, vereadores e prefeitos. Esta semana, terça-feira, eu passei quase 12 horas na Unicamp, com a minha mãe, no tratamento que ela teve essa semana. Foi muito demorado. E por umas 6 horas, pelo menos, eu fiquei sentado na frente de uma televisão, e muitas horas do dia as propagandas eleitorais apareceram. Pude ver ali a 1h da tarde um trechinho da propaganda eleitoral da cidade de Campinas, e o que eu constatei é que todo mundo acredita que as coisas podem melhorar. Quem estava lá na frente, quem estava lá na televisão, dentro lá, quem estava do lado de cá, ninguém acreditava. Talvez o ceticismo faz parte da realidade da sua vida. Eu sou um jovem de 31 anos, e nos meus 31 anos eu nasci no ano da queda da ditadura militar, e com menos de 10 anos de idade eu me lembro na escola, quando eu estava na primeira ou na segunda série, da minha professora nos ensinando que o presidente tinha caído. No ano de 92, né? O Collor caiu. E eu me lembro que ao ouvir que o presidente caiu, eu não entendia nada. Eu só sabia que as coisas não estavam boas. Meu pai saía de casa, ia num supermercado grande e fazia compras para 3 ou 4 meses. Vocês se lembram disso? Porque a inflação era tão grande que o preço do arroz que você comprava no mês, daí 3 meses, valia 10 vezes mais. Me lembro que lá no ano de 92, quando era um menino ainda, havia uma descrença generalizada no Brasil. A cidade de Americana sofreu muito nesse ano, muito. As indústrias têxteis aqui da região penaram. Vocês devem se lembrar disso. Passaram-se 20 anos e a gente mergulhou em outra crise. A palavra do ano de 2014 foi crise. Vocês devem se lembrar disso. Crise, 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 crise. A nossa cidade está sofrendo de novo. Eu me mudei para Americana dia 31 de janeiro de 2015. E enquanto vinha da minha cidade para nova cidade, para nova casa, eu precisava me desviar das montanhas de entulhos e de lixos que tinha na cidade. Vocês se lembram? Eu vim morar numa cidade fedida, numa cidade que o lixo se acumulava. Eu quero fazer uma pergunta que eu gostaria que você levantasse a sua mão. Quem nasceu aqui na cidade americana, levanta a mão, por favor. Pode abaixar. Quem não nasceu na cidade americana? Meio a meio? Ganhamos? Ganhamos. A cidade americana é uma cidade de peregrinos. A cidade americana é uma cidade que acolhe muitas pessoas. Eu não sei as estatísticas de que acontece na cidade inteira, mas provavelmente hoje existem mais habitantes em Americana que vieram de fora do que nasceram aqui.
Essa é a realidade da minha cidade também. Santa Gertrudes, quando eu nasci, devia ter uns 10 mil habitantes. E devia ter uns 5 mil mineiros. Santa Gertrudes, quando eu saí de lá no começo do ano passado, devia ter uns 25 mil habitantes. E uns 30 mil mineiros. É a quantidade de um, ok? Meus irmãos, nós somos peregrinos aqui nessa terra. O nosso lugar não é cá, o nosso lugar é lá. Mas enquanto peregrinos, nós lutamos e desejamos que a cidade que nós moramos seja um lugar agradável, um lugar bom. Nós desejamos que quando saímos doentes das nossas casas, nós encontremos um médico bom para nos atender. Nós desejamos que quando nós entregamos os nossos filhos e filhas na porta da escola, eles tenham um lugar bom para aprender, eles se sintam seguros lá dentro. Nós desejamos que quando nós chegamos com o nosso carro na frente de casa e abrimos o nosso portão, nós não sejamos almejados por alguém que quer tomar aquilo que nós estamos trabalhando tanto para conquistar. Nós desejamos que ao acordar de madrugada e sair para a peleja, a nossa empresa e o lugar que nós trabalhamos seja bem sucedido. Desejamos que as vendas deem certo, desejamos que as coisas fluam. Eu tenho certeza que aqui ninguém torce pela tragédia. Eu tenho certeza que aqui ninguém deseja que fique pior do que está. Eu tenho certeza que você já deve estar aí raciocinando, refletindo: como posso ser um cidadão que colabora com a minha cidade através do meu voto? Irmãos, eu tenho sonhado, desejado fazer parte de um grupo de pessoas que podem abençoar as suas cidades. Eu não sou aqui de Americana, mas eu quero que essa cidade seja muito abençoada. Eu espero que a minha filha cresça num lugar bom. Eu espero guardar boas recordações desse lugar que Deus reservou para mim. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel 22. Profeta Ezequiel, capítulo 22. Show. Ezequiel 22 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, que dizem: assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo e que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue, por ti mesma derramado, tu te fizeste culpada, e pelos teus ídolos, por ti mesma fabricados, tu te contaminaste,
e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término de teus anos. Por isso eu te fiz objeto de opróbrio das nações e de escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti, as que estão longe, escarnecerão de ti, ó infamada, cheio de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti, para derramarem sangue no meio de ti. Comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. No teu meio descobrem a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um come a abominação com a mulher do seu próximo, comete abominação com a mulher do seu próximo. Outro contamina torpemente a sua nora, e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste, extorquindo, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. E espalhar-te-ei entre as nações e te dispersarei em outras terras, porém termo a tua imundícia. Serás profanado em ti mesmo à vista das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno, em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que todos vós vos tornaste em escória, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramarei meu furor sobre vós. Veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, diz-lhe, tu és terra que não está purificada, que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como o lobo que arrebata uma presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem o lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sempre o Senhor tem a palavra. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando,
fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Por isso, eu derramarei sobre eles a minha indignação. Com fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Os irmãos, gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. A palavra hoje vai ser bem curta. Esse texto de Ezequiel é uma das palavras mais duras da Bíblia. Mas provavelmente uma das palavras que mais se aplica à realidade da terra que nós vivemos. Ezequiel pronuncia ao seu povo que as pessoas estavam matando por um preço, roubando órfãos e viúvas, usurpando a propriedade alheia. Ezequiel vivia num tempo em que o povo sofria e sofria e sofria por um motivo: se distanciaram de Deus. Irmão, irmã, as pessoas de Americana não precisam de um novo projeto de governo. As pessoas de Americana não precisam de mais dinheiro na sua conta. As pessoas de Americana não precisam de coisas extraordinárias, de um revolucionário. As pessoas de Americana estão precisando de Deus. Você deve ter chegado na igreja hoje e reparado que existe uma longa distância entre o último banco e a porta de entrada. Não é verdade? Deve caber lá uns 5 bancos, umas 5 fileiras de bancos, pelo menos. Eu fiz isso intencionalmente, assim como nós viramos os bancos aqui há alguns meses atrás. Eu quero dizer para vocês que tem muito lugar aqui nesta igreja para o povo da nossa cidade. Nós somos desafiados por Deus a nos colocarmos na brecha. Nós somos desafiados por Deus a pararmos de criticar e sermos agentes de transformação. Todo projeto de governo que se colocou como o extraordinário caiu. Milhões de brasileiros votaram no Collor e se frustraram. Mais milhões de brasileiros votaram no PT e se frustraram. Milhares de cidadãos de Americana votaram no prefeito Kassab e se frustraram. A nossa confiança não pode se basear em um homem. Maldito é aquele que confia
Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu irmão, eu tenho uma proposta para te fazer e eu não sou candidato. Nós podemos abençoar a nossa cidade. Nós podemos revolucionar a nossa cidade. O Evangelho é o único que não deixa as pessoas desiludidas. Afinal de contas, Jesus não prometeu nada de glorioso para nós. Ele prometeu luta, sofrimento, dor, não é? Mas prometeu estar conosco sempre e sempre. Ezequiel fala de uma cidade que foi a menina dos olhos, mas que deixou de ser para ser uma cidade imunda. Eu tenho uma tradução da Bíblia chamada A Mensagem. Eu recomendo você comprar essa tradução. Na Z3 eu paguei R$12 nessa aqui. A Mensagem, no negrito do capítulo 22 de Ezequiel, o negrito, o título desse texto aqui diz assim: o espantalho das nações. Jerusalém deixou de ser a coroa para se tornar a história. Meus irmãos, uma comunidade é constituída de pessoas. Uma cidade é constituída de pessoas. Uma igreja é constituída de pessoas. A população de Jerusalém virou as costas para Deus. E talvez o que seja mais grave em tudo isso que nós lemos aqui, que se você tiver um tempo durante essa semana, leia mais pausadamente esse texto aí, deixa alguma marcação aí em Ezequiel 22. Provavelmente aquilo que é mais grave aqui seja o fato de que os homens de Deus, em vez de serem diferentes, em vez de tomarem posturas diferentes, em vez de agir, falar e pensar de um jeito diferente, Ezequiel manda um recado para os sacerdotes: vocês estão fazendo o mesmo. O mesmo. Os sacerdotes representam a igreja, o povo separado. Os sacerdotes representam aquilo que poderia ser um exemplo transformador, diferente. Todo mundo está fazendo assim, mas tem aquele povo que faz diferente. Não. Os sacerdotes vendem a bênção. Os sacerdotes usurpam o povo. Os sacerdotes tomam, arrancam das pessoas as suas posses, o seu dinheiro, os seus bens. Ezequiel diz que tão terrível quanto uma cidade perversa é uma igreja perversa, sem comprometimento, sem vida restaurada, sem uma ação diferente através daquilo que Deus fez na vida deles. Meu irmão, se todo mundo, deixa eu mudar, se a maior parte daqueles que estão diante de nós olhamos e falamos, não confio, não é para eles que Deus está olhando nesse momento, é para nós. Você acha que Deus quer usar um político ou você aqui, americano? Sinceramente, a
quase 2 anos atrás eu estava sentado numa mesa, uma roda de pastores, e um dos pastores lá, nós éramos o conselho de pastores de Santo Gertrudes, e Deus usou muito, e tem usado muito, um pastor batista, Rogério Busquinelli, para abençoar a nossa cidade de Santo Gertrudes. Naquela roda de pastores, um dos pastores que estava ali, Rogério Busquinelli, é presidente do conselho de pastores. Quase terminando a reunião, ele falou: senhor presidente, vou te indicar para um cargo na próxima eleição. Você é muito bom aqui, tenho certeza que você vai fazer muito por nós. Rogério Busquinelli virou para aquele pastor e falou assim: pastor, não rebaixa o meu cargo não, por favor. Deus já me deu uma missão muito mais nobre do que essa: representá-lo aqui na terra. Eu quero ler os 2 últimos versículos nessa tradução. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa forma atualizada de se falar. Ele diz assim: procurei alguém que pudesse se posicionar em meu lugar contra tudo isso, alguém que reconstruísse as defesas da cidade, que tomasse uma posição por mim, se pusesse na brecha e protegesse esta terra, para que eu não tivesse que destruí-la. Não achei ninguém. Irmãos, eu estava meditando sobre esse texto para trazer aos irmãos aqui esta noite. Confesso a vocês que me envergonhei diante de Deus. E parece que a igreja evangélica brasileira está olhando muito mais para dentro de si do que sendo uma luz deste mundo e um sal desta terra. Pedi ao Senhor que dentro do meu coração nunca me faltasse o desejo de ser uma bênção onde as plantas dos meus pés pisassem. E pedi que nós estivéssemos preparados, nós, Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, estivéssemos preparados para abençoarmos a cidade americana. Meus queridos irmãos, essa é a nossa missão. Foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui nesta cidade. Não foi à toa que nós viemos de todo o canto desse país. Nós temos pessoas aqui do estado de São Paulo inteirinho, não é? Gente que vai para lá, gente que vai para lá, gente que vai para lá. Não foi à toa que nós saímos talvez de outro estado para virmos para cá. As nossas peregrinações não serão inúteis aqui neste lugar. Desejo viver com você aquilo que Deus fez com Abraão. Sai, Abraão, da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, nesse ano de 2015, talvez você esteja procurando alguém para te representar. Faça isso com responsabilidade. 2016, eu vi que houve um frisson aí. Eu estou atrasado. Deus, aqui neste momento,
representantes que não desonrarão o seu nome aqui neste lugar. Gostaria que você desejasse ser uma luz a brilhar para as pessoas que estão ao seu redor. Meu irmão, enquanto nós estávamos aqui, eu calculei que nós somos hoje umas 80, 90 pessoas. Tem banco para umas 100 pessoas aqui hoje. Os dois da frente estão vazios, como sempre. Nós temos capacidade de receber pelo menos 50% mais de pessoas que estão aqui. De cada 2 de nós poderíamos ser mais um. 50% a mais. Eu gostaria que nesta noite, se você deseja se colocar na brecha da onde precisa ser restaurado, se você quer ser um representante do Senhor aqui nesta terra, aqui nesta cidade, ou no lugar que você estiver, gostaria que você abrisse o seu coração para a missão que Deus quer te dar. Eu tenho certeza que Deus pode fazer muito mais aqui nessa terra do que qualquer homem, mulher, novo ou velho. E eu só estou falando isso para os irmãos porque eu tenho certeza disso. Porque Deus fez por mim o que ninguém podia fazer. Porque Deus faz por nós coisas que ninguém que está ao nosso redor pode fazer. Eu queria te desafiar, meu irmão, minha irmã, a não perder esta oportunidade de ser sal e luz para essa nação, para esse estado, para essa cidade que precisa do Evangelho, que precisa da transformação do Evangelho, que precisa ver a luz de Cristo brilhar nesse coração. Meu irmão, minha irmã, isso aqui não é um discurso de quem quer encher uma igreja. Isso aqui é a palavra de quem quer povoar os céus. Porque eu sei que a nossa pátria não é aqui. Eu sei que essa terra das nossas peregrinações é passageira. Mas aqui, o lugar para onde nós estamos indo não é passageiro, é eterno. Diz a palavra de Deus que Deus procurou um homem em Jerusalém e não achou. Eu espero que Deus não veja dessa mesma maneira aqui para mim. Eu espero que Deus, eu sei que Deus está olhando para cá neste lugar, nesse momento. Eu espero que Deus, ao correr os olhos sobre você, não passe, mas fixe e fale: sim, esse pode ser meu representante naquele lugar. Esse eu já escolhi, esse eu vou usar. Imagine que vergonha seria, meus irmãos, se Deus mandasse um bilhetinho aqui para nós. Eu olhei para vocês e não encontrei ninguém. Nós possamos responder a Deus assim como Isaías respondeu no seu tempo: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos.